a ciência de dados, que justamente lida com essa parte de Python, e você falou da engenharia de dados. Como os dois se cruzam? Aonde começa um é onde termina o outro, ou acaba sendo a mesma coisa? Não, até no começo de quando surgiu o cientista de dados, muitas pessoas entendiam que o cientista de dados era um perfil único que conseguiria trabalhar em todas as frentes. Mas hoje, quando você fala em ciência de dados, a gente trabalha muitas vezes com algoritmos de predição, algoritmos de segmentação, algoritmos de classificação, que são muito mais voltados ao lado de negócio e até mesmo alguns modelos matemáticos que existem no mercado. Reinforced, aí não é muito a minha área porque eu fiquei muito mais nessa parte técnica dentro da minha carreira. Mas ele está muito próximo do negócio. Ele, se a gente entregar para que o cientista faça todo esse pipeline, muitas vezes ele vai acabar tendo que intensificar o seu conhecimento em gestão de dados a partir de APIs, formato de armazenamento, estruturação do ambiente, que hoje o cientista de dados ele não tem essa formação por default no mercado. A formação dele é uma formação matemática. É a formação realmente de conseguir fazer uma análise, seja ela prescritiva ou preditiva do dado. E ele precisa desse dado mais organizado. A responsabilidade do engenheiro é organizar esse dado. Então, por isso que começou a ter, até isso a gente pode falar dos últimos 2 anos, até 2 anos atrás as empresas buscavam muito o cientista de dados como o detentor dessa informação, dessa mudança de se poder utilizar o dado como um diferencial de negócio. De 2 anos para cá começou-se a ter a necessidade do engenheiro mais forte, mais latente, porque os dados não estavam organizados, porque a gente tem, falando claro aqui em Brasil, os sistemas legados do Brasil são muito complexos. A gente está falando até mesmo que são empresas que até a gente presta atendimento, grandes bancos, grandes financeiras, onde o seu core bancário é de 1998. Então lá não se tinha preocupação nenhuma, lá se trabalhava com Clipper, onde tu tem os DBFs que foram só realmente só foram transportados para um banco de dados Oracle e acabou ficando a organização do dado dessa forma. E tu não consegue reutilizar essa informação se tu não tiver esse pré-processamento. Então é ali que termina a atuação do engenheiro de dados. Terminou-se o pré-processamento, a entrega da informação organizada e higienizada para um consumo de negócio efetivo, é quando entra o cientista de dados ou até mesmo o analista de BI. E em alguns casos, mas aí, claro, depende muito da maturidade da empresa, até mesmo o analista de negócio. O cara que está lá na ponta do negócio, ele tem o seu skill um pouco mais de análise de dados, SQL, algum skill um pouquinho mais técnico. Dependendo da organização que o dado está disposto dentro dessa camada mais externa, você consegue fazer o uso desse dado. Então, mas claro, isso depende muito da maturidade da empresa. Hoje a gente tem, dentro do número de empresas que a gente atua, a gente tem empresas com diferentes níveis de maturidade, de empresas que hoje já têm a ideia de uma cultura data-driven, onde nas próprias metas da empresa se existe o uso do dado para tomada de decisão como uma meta, como empresas que a gente é chamado para tentar vender dentro da empresa um projeto de estruturação de dados. Então, é a pluralidade do Ah, Brasil. legal. Então, temos o cientista de dados, cujo background dele, a formação dele é muito mais para a área matemática, certo? E Perfeito. temos o engenheiro de dados, que tem esse background matemático, porém, ele também tem uma responsabilidade com a engenharia de software, né? Então ele tem essa preocupação maior com a engenharia de software. E você falou uma coisa interessante, né? Ele é responsável por pegar a informação que já existe e transformar. Aí uma curiosidade. A responsabilidade de uma aplicação em execução. Por exemplo, o banco de dados não está performando da maneira necessária. Talvez seja necessário modificar para uma outra modelagem, ou talvez um outro banco de dados. Não seria envolvido esse engenheiro de dados. Seria apenas o engenheiro da aplicação? Não, Ou ele só lida com. exatamente. Então, o que nós temos aqui, né? A gente também tem essa outra fronteira tênue. Porque hoje a gente tem a aplicação, ela está rodando no seu universo. A ideia é que ela esteja o mais isolada possível. Quando a gente trabalha com dado, a gente sempre faz o processo de aquisição. O que é o processo de aquisição? A gente pega aquele dado, move para uma segunda base de dados. E muitas vezes essa base de dados, na verdade, nem é uma base de dados, é um data lake, é uma estrutura de dados hoje focada em arquivos.
dentro de um ambiente cloud, de um ambiente on-premise, em que esse dado ele passa a ser ele passa a ser processado, ele necessita de poder computacional só quando ele é utilizado. Então, isso dá toda a liberdade do time de engenharia de dados e engenharia de cloud em formatar a melhor performance para o consumo do dado sem implicar na aplicação. Hoje a aplicação vai estar lá com seus microserviços, gerando seus eventos, gravando na sua base, ou consumindo na sua base. E como muitas vezes a gente precisa fazer um grande processamento, a execução de um modelo de dados, se a gente aplicar esse modelo dentro dessa base de origem, tu vai ter um impacto no serviço, tu vai ter um impacto na aplicação. Então, esse isolamento também é responsabilidade do engenheiro. Então, o engenheiro vai lá, captura informação, claro, que é necessária para o negócio. Existe até o conceito que a data lake muitas vezes tem que ter todos os dados. Não, não necessariamente precisa ter todos os dados da empresa. Ele precisa ter os dados importantes para a tomada de decisão. Então, se faz a aquisição desse dado, se transforma para uma estrutura de arquivos, Big Data ou um banco apartado. A partir então, da organização desse banco, ela segue o foco de análise, não mais o foco de aplicação.